E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olivia e do Mike, que são a minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de RH focada nos mercados jurídico, compliance, tax e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Que Bruno Baldutini é uma das maiores referências do país em bancário, fintech e securitário, você já sabe. Mas é que ele quase foi nadador profissional. E olha que essa é apenas uma das curiosidades sobre o nosso entrevistado. Ao longo desse episódio, o Bruno contou como chegou ao Pinheiro Neto, a trajetória que trilhou até a sociedade e o que mudou no dia seguinte. Falou sobre a evolução dos mercados financeiro e securitário, o seu futuro e, claro, não fugiu da raia. Respondeu às perguntas polêmicas sobre ambos mercados. Mas calma que tem mais. Tem histórias, bastidores, mais curiosidades e muitos conselhos que farão diferença na sua trajetória. Bruno Baldutini é formado em Direito pela PUC de São Paulo e tem um LLM pela Boston University. Iniciou a sua carreira na Mastercard, mas logo migrou para o Pinheiro Neto, onde está há mais de 3 décadas. Ao longo desses anos, participou de inúmeros projetos importantes nos mercados financeiro e securitário e colecionou prêmios. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Senhoras e senhores, estamos recebendo Bruno Baldutini, um dos maiores, se não o maior nome em mercado financeiro, bancário, fintechs e seguros do Brasil. Bate-papo muito bacana que eu já queria gravar faz tempo. Então, Bruno, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu e eu vou deixar para os seus ouvintes a dica. Não acredite em tudo que o Renato diz. Ele está muito emocionado porque ele acabou de ter seu filhinho. Então, ele está com muita emoção. Então, por isso é exagero. Então, pode descontar uns 70% que ele falar, que já tá bom. É verdade a parte da emoção, mas o resto também é verdade, viu? Bruno, obrigado. A gente vai começar com a nossa pergunta clássica, né? E de fato você tem uma carreira que é super sólida, né? São mais de 3 décadas de Pinheiro Neto. Teve uma breve passagem, a gente vai falar lá atrás na Mastercard. Essa trajetória, de alguma maneira, ela foi planejada? E caso contrário, quais eram seus objetivos? Eu vou contar aqui uma história que é engraçada e é pura verdade. Na verdade, a resposta é não. Quando aqui no Brasil, e esse é um ponto, até comparando com meus filhos, né, que vão estudar fora, você tem que tomar uma decisão do que você quer ser com 17 anos. E, para ser honesto, ninguém sabe o que quer ser com 17 anos. As pessoas até acham, ou talvez viram Netflix, alguma coisa bacana e acham que aquilo é legal, mas ninguém no fundo sabe. Quando eu estava com 17 anos, acabando a escola, eu ainda nadava, eu era nadador, né? E eu tinha que tomar uma decisão se eu ia continuar nadando ou se eu ia ir para os estudos. Então foi para os estudos. E a segunda é o que eu queria ser. E na verdade, a história engraçada é que eu tenho pais italianos, né? Meus pais vieram da Itália para o Brasil em lua de mel e acabaram ficando. E mãe italiana, para quem não sabe, ela é muito ciumenta. Né? Ela é muito emocional. E eu tinha uma namorada na época e minha mãe, com muito ciúme, fazia tudo e falava: olha, não tem dinheiro para encher o tanque para levar você para casa da sua namorada. Eu não tenho dinheiro para isso. Então era sempre aquele exagero da mãe ciumenta. E aí eu sempre, nessa época, eu pensava: puxa, eu preciso fazer um emprego que dê dinheiro rápido, né? Então o que eu posso fazer? Vou fazer medicina. Puxa, demora tanto tempo, né? Vou fazer psicologia. Mas pra você ser famoso e ganhar dinheiro demora muito tempo. Você, jornalista. Mas é difícil. Acho que eu vou fazer direito, porque o direito, ele dá bastante flexibilidade e, em tese, dá para você tentar ganhar algum dinheiro mais rápido, parecendo um concurso, então eu vou fazer direito. Então essa foi a decisão econômica tomada na época. Olha só que curioso, hein? E eu concordo com você, com 17 anos é muito difícil da gente tomar qualquer tipo de decisão e escolher o que a gente vai fazer pro resto da nossa vida. E aí uma história curiosa que te levou pro direito. Ainda bem, hein? Temos que agradecer a mãe italiana... Dona Giovanna Baldutini. Giovanna Baldutini. Você sabe que mãe judia é a mesma coisa, né? É a mesma história aí, deixemame. Então eu conheço, eu sei o que você tá falando, mas que bom, vamos agradecer então a sua mãe. Bruno, você começou a sua carreira na Mastercard, você ficou pouco tempo, né? Menos de um ano. Em seguida você migrou para o Pinheiro Neto, onde você está há mais de 30 anos. O quanto que essa breve passagem pela Mastercard, ela influenciou na sua atuação, onde hoje, como eu falei, e continuo afirmando, você é uma das maiores referências do país? Teve muita influência, inclusive para a área do Pinheiro Neto. Por quê? Quando eu entrei, foi um programa de trainees oferecidos pela Master. E na época era um programa que era muito mais voltado para pessoas de administração do que de direito. Tanto que quando eu entrei, eram 9 pessoas, 8 estavam fazendo o GV.
Então era um programa muito mais nessa área. De fato, eu me senti um pouco peixe fora d'água nesse ambiente, mas eu decidi fazer o curso. Nessa época, eu recebi, através de um sócio, que é o Paiva, que já tinha entrado no escritório, eu falei, olha, tem aqui uma vaga de estagiário, você não quer? E ele era eu era calouro dele na PUC, né? E aí ele falou, olha, tudo bem. Ele mandou o currículo e eu fui chamado. E até eu, por não ter nenhum advogado no Brasil da família, minha família inteira mora na Itália, né? E meu tio, inclusive, ele é advogado criminalista, era advogado criminalista em Roma. Eu não tinha muito conhecimento, né, do mercado jurídico aqui. E aí veio essa proposta do Pinheiro Neto. Eu já namorava a minha esposa nessa época, comecei a namorar, e aí eu fui perguntar para ele, o meu sogro, que hoje é um sócio aposentado da Price, né? Olha, recebi essa oferta aqui do Pinheiro Neto. Ele falou, puxa, Pinheiro Neto vale muito a pena. Nós conhecemos o Pinheiro Neto aqui na Price, é um escritório muito sério. Eu iria se fosse você. A longo prazo é uma carreira parecida com o de um auditor, né? Você é um plano de carreira longo e que você acaba desenvolvendo, vale muito a pena. Então eu segui o conselho do meu sogro contra a minha mãe, que dizia, mas como? Você vai aonde? Mas que Pinheiro? O que é esse Pinheiro Neto? Você tá na Master, empresa americana, né? Que é aquela coisa, né, de mãe italiana. Então fui contra a minha mãe, e aí eu fui no programa aqui. E eu fui entrevistado pela Clemência Walters, que era a sócia gestora. Famosa Clemência. E ela olhou meu currículo e falou, você trabalha com cartão? Eu falei, cartão. Tem um acento, né? Eu falei, cartão. Então eu vou te jogar na área bancária com um sócio chamado Antônio Mendes. E eu entrei no escritório para ir na área empresarial bancária com o Mendes, porque um dos clientes nossos era American Express, então, que mexia com cartão de crédito. Então foi graças a esse estágio da Master que me direcionou para eu entrar no mundo bancário. Olha que curioso. Eu gosto dessas histórias. Essas histórias de bastidores são as mais legais. Eu falei da Deixa Mama, minha mãe igualzinha. Quando eu falei, vou parar de advogar, você tá maluco? De jeito nenhum. Como é que você vai largar a advocacia? Aí eu tava numa multinacional de recrutamento, falei, olha, vou ajudar a abrir uma. Mas o que você tá fazendo? Quando eu decidi montar minha, ela falou, chega, não fala mais nada, fico quieta. E hoje, se eu conto essa história para ela, não, imagina, eu sempre fui a favor, né? Exato. E ela hoje, se você falar assim, esse é meu filho, Bruno, ele trabalha no Pinheiro Neto. Você não conhece? Não, é o maior escritório do mundo. Eu falei, nossa, mãe, calma. Essas mães são maravilhosas. Muito bacana essa história. Bruno, no final da década de 90, você optou por fazer um LLM em bancário pela Boston University, quando ainda era incomum para advogados brasileiros. Hoje, a gente vê muitos brasileiros indo fazer esse mestrado em Direito que acontece nos países da Common Law. Por que você optou por fazer o LLM e o quanto que a realização desse mestrado ajudou no desenvolvimento da sua trajetória profissional e para você se tornar uma referência na sua área de atuação? O que você aprendeu lá e que você trouxe e aplicou no seu retorno? Acho que uma coisa... No escritório, especificamente, no nosso plano de carreira, existia sempre uma regra no plano que o ideal era que os advogados da área empresarial fizessem um mestrado no exterior e um trabalho no escritório americano. Isso já existia na minha época, tá? Então já existia, e antes de mim, várias das pessoas tinham feito isso. Então o escritório já, inclusive, apoiava, eu até recebi uma ajuda financeira, não muito organizada como é hoje, de fazer um mestrado no exterior. Então isso já estava na carreira, fazia parte do plano de carreira e, obviamente, foi incentivado até pelo Antônio Mendes, que era meu chefe na época, né, o sócio responsável. E eu optei especificamente pela Boston University porque era um dos pouquíssimos programas de mestrados que era ligado à área bancária, tanto que o programa é Banking Law Studies. Recebi outras propostas, recebi propostas de Ivy Leagues, muito legais, mas eu queria alguma coisa na área bancária porque eu queria entender como era essa parte no mundo, né? Como era o direito bancário no mundo. Porque esse é um curso que é International Banking Law Studies. Então ele mostra o mercado americano, mas mostra outras jurisdições. E o que foi muito interessante nesse curso? Primeiro, porque obviamente você aprende o mercado bancário e regulação bancária americana, que é muito diferente da brasileira. Até inclusive você se espanta para saber como é que a coisa funciona quando você tem múltiplos reguladores. Ou às vezes não funciona, né? Como você vê casos recentes em alguns bancos aí. E também você acaba tendo contato com outras pessoas que militam na área, inclusive diretores de bancos centrais de outros países. Então foi muito interessante a experiência, principalmente nos eventos em que você tinha que fazer discussões de grupo, de você ouvir, né, outras jurisdições e outras pessoas que eram funcionários públicos de um outro banco central e que expressavam opiniões e você começava a entender questões macroeconômicas, o porquê o que o Banco Central faz isso. Então, para mim, foi uma visão muito interessante para entender o ponto de vista da regulação macro. O que um Banco Central busca e por que isso é importante. E isso foi
assim, para mim, fundamental, porque hoje, quando eu trabalho no desenvolvimento, por exemplo, de um produto bancário, ou numa defesa de um produto, ou até de um cliente perante o Banco Central, esse conhecimento dos pesos e das importâncias que um regulador dá e nas questões macro, elas são fundamentais para você conseguir chegar no objetivo de desenvolver um produto ou defender seu cliente perante um regulador. E Bruno, é muito interessante você trazer dessa forma, porque eu sempre brinco que para a gente saber qual vai ser o futuro do mercado jurídico brasileiro, basta a gente olhar para os mercados europeu e americano, né? Porque lá as coisas acontecem antes. O quanto essa vivência no LLM, respirar o mercado americano, a regulação americana em relação à parte bancária, te ajudou a desenvolver essa prática aqui no Brasil? Nessa época, né, o Brasil já começava a adotar os modelos de Basileia, algo que nos Estados Unidos e na Europa já tinha sido feito ou estava sendo feito. Uma coisa que eu aprendi é que existe uma consistência de princípios da Basileia que são iguais em todas as jurisdições. E também ficou muito claro que o Brasil ele era até mais conservador do que as regras. E isso tem um pouco a ver com a história do Brasil. Mudança de moeda, hiperinflação, planos econômicos. Então você tinha que ter, na visão do Banco Central, uma infraestrutura bancária sólida. Você tinha que ter bancos de grande porte que não podiam quebrar por conta do risco sistêmico. Então o Brasil sempre foi na linha mais conservadora. Então, nesse aspecto, foi interessante ver como o mundo se padronizou e como isso é essencial para a segurança do mundo como um todo. E já nessa época, você tinha essa preocupação de que o mundo está interligado. Isso a gente está falando de vários anos atrás. Em que um efeito num país, por mais que a gente não tenha essa velocidade de hoje, né, das informações, ele sim tinha efeitos em outros países, né? Então já tinha essa preocupação e essa padronização foi muito interessante ver como o Brasil estava ligado nessa área. E uma outra coisa que ficou interessante é que o sistema americano é muito distante do ponto de vista regulatório comparado com o sistema europeu. O Brasil, nesse aspecto, em banking e pagamentos, é muito mais europeu do que americano. Isso tem um pouco a ver com a estrutura regulatória dos americanos, que é muito descentralizada, com vários reguladores, e que, de fato, somente os bancos S1 e S2 lá nos Estados Unidos, os sistemicamente relevantes, é que tem um conjunto de regras que se aproxima muito às regras do Banco Central. Então foi bastante interessante entender esse mercado, mas de fato, uma coisa que ficou clara para mim é que o Brasil não estava tão atrás, não. Pelo contrário, em alguns aspectos, o Brasil estava até na frente. Lembrando que nessa época, quando eu fiz meu LLM, nós já tínhamos o modelo da TED, que era a liquidação em poucos minutos dentro do área bancário. Coisas que lá, quando eu morava nos Estados Unidos, eu pegava o cheque do meu aluguel, fazia o cheque, ia no correio e mandava por correio para pagar o aluguel, né? Coisa que no Brasil já não existia, até por conta da hiperinflação, né? Já não existia há muito tempo. E essa é uma coisa curiosa, né? Porque por mais que o mercado americano seja tão evoluído, a gente vê umas coisas tão antigas, né? Que você fala, não é possível que ainda é dessa forma lá. E a gente tem aquela síndrome de vira-lata, né? A gente adora criticar o Brasil, mas de fato o Banco Central tem feito um trabalho incrível. A gente vai falar bastante sobre isso, de modernização das regulamentações, do mercado. Então a gente também tem que olhar com um pouco mais de carinho para o país, né? Isso é uma verdade absoluta. Eu faço várias reuniões, né? Visitando clientes fora do país, né? Então a gente visita escritórios de advocacia em Nova York, em Miami, depois a gente visita a Europa também. E uma coisa que também está cada vez mais longe é o que a gente faz na área bancária de pagamentos no Brasil para efeito americano, a gente está extremamente avançado. E não é nenhuma crítica à estrutura americana, simplesmente são questões de necessidade. Então um exemplo clássico. Por que o Brasil adotou o TED há muitos anos atrás antes de todo mundo? Porque a gente quis ser na frente de todo mundo? Não. Na verdade, o que estava por trás é que a gente teve hiperinflação e o tempo de você liquidar destruía valor. Então, a gente precisava de um sistema rápido de liquidação de dinheiro. E que isso fez com que a gente... Então, E aí, por que as pessoas não carregam dinheiro no bolso? Porque é perigoso aqui. Então, se eu puder usar uma carteira digital ou transferir via banco, é melhor. Nos Estados Unidos, eu não tenho esse problema. Então, é engraçado, inclusive, para entender como a segurança e a estabilidade econômica influenciam nas regras bancárias e de pagamento. Interessante, porque é uma questão de sociedade mesmo, né? Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido mesmo. Bruno, você comentou um pouco do como você ingressou no mercado jurídico, como você chegou no Pinheiro Neto e agora sobre o seu LLM. Você é um dos inúmeros exemplos de estagiários que foram efetivados, que foram crescendo dentro do escritório e que se tornaram sócios. Então, eu vou separar aqui em duas perguntas. A primeira delas é a seguinte: na sua visão, e olhando agora para trás, depois de tantos anos, o que contou para que você recebesse essas sucessivas promoções e se tornasse sócio? E o que mudou no dia seguinte? Bruno, parabéns, você é sócio. Acordou no dia seguinte, o que mudou? Tá, eu acho assim, e aí depende muito do escritório, cada escritório tem. Aqui a gente tem uma regra de ouro, que é uma vantagem, uma desvantagem, que o plano de carreira, ele é
muito consistente e ele também não permite contratações laterais. Não é uma regra absoluta, mas de fato, se você começou como estagiário e fizer tudo direitinho, se matar e trabalhar, você vai ter uma chance de virar sócio. E você não vai ser surpreendido, na grande maioria das vezes, com alguém que atravessa você no plano de carreira na sua frente. Então isso, de uma certa forma, ele faz com que aquela dedicação da pessoa aumente. Ela fala, puxa, eu tenho um caminho, uma chance de tentar, eu vou tentar e eu sei que tem as regras muito claras. Então isso ajuda um pouco a formação, né, da nossa própria estrutura, que cria uma estrutura muito estável, com pouca rotatividade. Então acho que essa é a característica que talvez cria muito. Mas a segunda coisa é que na hora que você vira sócio, que você muda, deixa de ser CLT, é despedido e você ganha uma cota e depois vai ter que comprar outras cotas, você muda absolutamente. E o que significa isso? O escritório é o mesmo, só mesmo? Sim, só que o tratamento seu dado a você como sócio é realmente do sócio. Eu lembro que numas primeiras reuniões, eu entrei lá no almoço de sócios para discutir um tema e aí fizeram uma breve votação informal e falaram, Bruno, o que você acha? E eu falei, eu não acho nada, eu cheguei agora, eu queria nem achar, eu quero só acompanhar. Eu falei, não, você tem que votar, porque é importante o que você acha. E eu pensando, puxa vida, eu tô do lado aqui de uma pessoa que tem 40 anos de Pironeto, eu tenho 10, 11 anos, virei sócio agora, nem sei direito o que está acontecendo, já estão pedindo para votar, eles vão, meu voto é importante, então isso me chama muito atenção. Então você passa aquela sensação de dono muito rápida, né? Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, ela dá bastante liberdade para você crescer, empreender, tocar o seu grupo do jeito que você achar melhor para aumentar o bolo. Então essa é outra característica. Então apesar do escritório ele ser muito, vamos dizer assim, com regras muito claras para o crescimento, né, da sua formação, ele ao mesmo tempo, ele dá muita liberdade, até durante a sua formação e depois como sócio, para empreender, criar soluções, achar coisas alternativas e participar da administração, e isso que é o mais legal. Então todo sócio aqui, a grande maioria, participa de algum tipo de comitê. Então, eu já fui do comitê diretivo, que agora eu faço parte, que vence até o final do ano, que a estrutura é sócio-gestor, comitê diretivo e assembleia de sócios. Então, essa é, vamos dizer, no momento de votação, ele funciona assim. Então, eu faço parte do comitê diretivo hoje, eleito por 3 anos, vence no final do ano. Eu fiz lá no passado. Durante a minha carreira como sócio, eu participei na comissão de marketing. Então, toda a forma como o escritório se expressa, todos os eventos, viagens de sócios, ideias de investimento em marketing, pagamento ou não pagamento por essas publicações que a gente é assombrado todo dia, né? Pro ranking que você ganha tudo e tem que pagar para aparecer, enfim, todas essas coisas a comissão. Então, e aí o escritório tem várias outras comissões que todos os sócios, bem ou mal, participam. E isso também muda muito, porque você se sente dono do negócio, você influencia na direção do escritório. É isso que talvez é a grande mudança. Você passa a ser de um empregado super bem remunerado e com regras muito claras para um empreendedor que participa de um processo de decisão de um negócio que hoje não é um escritório, é uma empresa, né? Eu vou até aproveitar, nem estava no roteiro, mas eu tenho essa dúvida e acho que muitas pessoas têm, Bruno. De fato, as pessoas elas crescem, você vê poucas movimentações laterais. Mas chega um determinado momento que o profissional ele é convidado a se tornar sócio ou sócia ou consultor, consultora. O que muda nessa hora de separar os caminhos, né? Por que a pessoa é convidada para ser sócio ou sócia? Por que ele é convidado para ser consultor ou consultora? E o que muda na prática? Tá, acho que uma coisa que tem que ficar claro, né, que o sócio, ele de fato passa a assumir riscos do negócio, ou seja, ele tem um budget, ele tem que cumprir o budget, ele tem metas para poder comprar a sua participação no Pironeto, de lucratividade. Mais recentemente, a gente adotou metas mínimas, né, de receita que a gente espera de um sócio, até porque o escritório cresceu muito, a gente tem que cada vez mais ser mais formal e padronizado em algumas regras. Isso gera, obviamente, uma pressão nas pessoas. E a nossa formação como advogado, ela é uma formação feita para pessoas que querem se proteger, para ver aonde estão os problemas, aonde vai dar errado, o que eu tenho que fazer. Então, a gente foi criado, né, para ver problema e achar soluções para os outros, não para nós. E quando você vira sócio, você tira esse papel e passa a ser o dono da fintech, né? Agora você tem que fazer alguma coisa arriscada, eu vou ter que ir naquela palestra, eu vou ter que fazer esse evento, será que vai dar certo? Eu vou gastar meu tempo em vez de eu vender minhas horas? E aí começa essa coisa. Então, essa característica de sócio, ela é uma característica que para algumas pessoas, ela não é um prazer, é uma dificuldade, porque é uma pressão constante que a pessoa fala, puxa, eu tenho que fazer tudo que eu já trabalho e mais eu tenho que fazer esse marketing, eu tenho que me envolver na administração do escritório. Nossa, é muito pesado. Eu prefiro não fazer isso, sou uma pessoa técnica, altamente especializada, eu quero me dedicar a fazer essa parte, sem me preocupar, obviamente, com essas coisas a mais de sócio, que de fato, para algumas pessoas é muito difícil, é muito pesado, não é perfil da pessoa. E, naturalmente, para um advogado é mais difícil ainda, a gente não tem formação de negócios, né? Então, para nós é um grande aprendizado deixar de ser o advogado
que responde para o cliente o que ele quer, para ser, além de advogado, o marqueteiro, o empreendedor, a pessoa responsável para pensar no futuro do escritório. Então, é uma mudança muito radical e o que é legal é que você é sócio para valer, não tem o socinho aqui. Aqui é sócio, né? E aqui não se vota por capital, se vota por cabeça. Então, pouco importa que eu tenho 0,1 ou 1,1, que hoje é o máximo, né? Que eu vou votar igual a todo mundo. Bruno, obrigado por ter contextualizado, e é muito interessante essa visão do Pinheiro Neto, né? Porque você acaba extraindo o que é melhor das pessoas, né? Se você enxerga que ela tem um perfil técnico, perfeito, funciona, né? Se ela tem um perfil mais comercial, mais voltado para marketing, mais empreendedor, funciona também. Afinal, que eu sempre brinco, não adianta você ter na seleção 10 Neymars, né? Você tem que ter o lateral direito, o zagueiro, o goleiro, também tem que ter o atacante. Agora, indo para a segunda parte da pergunta, as pessoas de fato elas fazem carreira no Pinheiro Neto. Você já contextualizou um pouquinho do porquê tem essa baixa rotatividade e mesmo essa alta atração, né? Essa alta atratividade de profissionais. Quais são os prós e contras desse formato? Perfeito. Bom, primeiro, lembrando que essa estrutura, ela existe há 80 anos, né? E ela tem que também se adaptar às realidades do mercado. Então, uma coisa que a gente sempre teve foi baixa rotatividade. E por quê? Porque, primeiro, a competição era menor, né? Você tinha nossos grandes competidores, mas você não tinha tantos escritórios médios ou escritórios que estão surgindo. E você não tinha a competição das fintechs, que essa é outra realidade que hoje nós temos. E você também não tinha a geração Z, que é a geração que quer velocidade mais rápida. Então, você vender, olha, fica aqui 12, 15 anos para tentar a sociedade, a gente não sabe se vai dar certo, é um marketing difícil para você falar para um jovem, enquanto ele olha para o amigo de 1 milhão de pessoas que deu certo e ficou rico. As pessoas vão lembrar sempre do amigo que ficou rico e que deu super certo, que foi muito legal. Então, a gente tem que, de fato, essa rotatividade, se você olhar nas faixas mais baixas, ela é maior, ou seja, os júniors ou os estagiários tendem a ser mais voláteis, e aí quanto mais vai subir na carreira, esse número diminui substancialmente. Por quê? Porque daí você começa a ver os valores e você vê essas vantagens de você ter essa estabilidade, o espaço que dá do empreendedorismo. Então, acho que uma mensagem aqui é que nós também nos adaptamos à realidade. Então, a gente hoje, por exemplo, no grupo contrata pessoas já formadas, né? A gente já tem uma certa flexibilidade quando há demanda. Então, acho que esse é um ponto que é uma realidade, a gente não é uma estrutura estanque que não mudou há 80 anos, tá? Acho que esse é o ponto. Grande vantagem é a cultura. Então, uma coisa que chama muito atenção é que você senta numa reunião com vários sócios e os valores são muito parecidos, o modo de pensar, as opiniões são diferentes, as posições são diferentes, mas os grandes valores, o que é bom para a firma, né, o como você pensa, aquelas coisas fundamentais da marca Pinheiro Neto, ela é muito, muito padronizada, e isso é uma grande vantagem, porque a gente pensa na mesma direção, a gente concorda com o mesmo bem, né? E aqui tem um valor que desde estagiário eu ouço, tá bom, isso é bom para você, mas o que é bom para a firma? A gente lembra que a firma vai ser, não é só para você, é para as próximas gerações. Então esse conceito de preparar o escritório para as próximas gerações é algo muito legal que só com uma cultura forte você consegue fazer. E aí, obviamente, com a cultura forte, você vem também um padrão de qualidade que eu acho que ele é imbatível, né? Então, não importa se é o sócio dessa área ou da outra, vai ser muito parecido o trabalho vai ser entregue. Coisa que você perde quando você perde essa cultura. Então, escritórios que juntam muitos sócios de fora, essa talvez seja a grande desvantagem, é o fato que você não tem necessariamente o mesmo padrão de qualidade ou o mesmo padrão de penetração daquele trabalho, né? E coisa que aqui você tem uma padronização que a gente ouve muito dos clientes. Qual que é a grande desvantagem? A grande desvantagem é que se você tiver um evento, a gente teve isso, aconteceu no passado, época de privatizações. A gente viu escritórios que duplicaram, quadruplicaram de tamanho porque contrataram sócios para crescer aquela área. E a gente tinha um número de sócios que faziam aquilo e que não caberia mais casos. Então a gente não cresceu na área de privatizações como outros escritórios. Então, isso é uma desvantagem, pode ser visto como uma desvantagem. A gente não vai conseguir crescer na mesma velocidade, mas a gente está priorizando outras coisas. Está priorizando a qualidade, está priorizando o melhor resultado para o cliente. Ah, mas aquele outro escritório cresceu 4 vezes e ganhou muito dinheiro naquele ano. É verdade, pode acontecer, mas na média e na história, principalmente no Brasil, que ele é muito volátil, te garanto que a gente está ganhando mais no conjunto. E olha só como é importante, Bruno, a questão da cultura. As pessoas às vezes não dão devida atenção, mas ela é absolutamente fundamental e às vezes ela é inerente
né? Então, me surpreenderia muito se você me falar que 80 anos atrás o Pinheiro Neto fez um trabalho de cultura organizacional. Mas é uma coisa que foi sendo criada ali. As pessoas que entraram, elas foram sendo trabalhadas. Vocês conseguem enxergar quem tem e quem não tem o perfil. Isso faz toda a diferença. Principalmente num business como o nosso, né? Quando a gente fala de escritório de advocacia, que é um prestador de serviço. Então é muito interessante ouvir a cultura Pinheiro Neto. A gente vai falar dos seus anos todos no Pinheiro Neto, mas eu queria... Curiosidade, como foi trabalhar com o Dr. Pinheiro? Olha, eu obviamente comecei como estagiário e as primeiras vezes que eu falava com ele eu estava mais em pânico do que com capacidade de entendimento, porque o Pinheiro tinha um caráter muito forte, ele tinha uma forma muito forte de falar com as pessoas, ele tem histórias, eu já presenciei uma que ele entrava numa reunião com um cliente e às vezes o cliente fala, não, porque eu vou fazer isso, eu sei fazer aquilo, não sei o que lá, e ele levanta e fala, muito bem, então você já sabe tudo, você não precisa de nós passar bem e deixava o cliente lá, coisa que jamais funcionaria nos dias atuais, mas ele era uma pessoa com um caráter muito forte, então eu tinha um sócio muito competente, que é o Antônio Mendes, e eu via, né, como esse caráter forte junto com o Mendes e junto com outros sócios e como era essa interação do Pinheiro com um caráter muito forte. Ele tinha esse lado, assim, eu era muito novo também, você passava muito medo, mas eu escrevi um negócio que foi a penitência, né, na religião, na minha religião eu garanti um espaço no paraíso, né, porque eu realmente, a quantidade de horas que eu me dediquei, que a gente fazia o famoso legal letter, que era uma espécie de um resumo mensal em inglês das principais regras. E o Pinheiro, ele tinha um prazer próprio para isso, porque era um dos poucos escritórios, imagina, 80 anos atrás, escrevendo um documento em inglês, contando sobre as leis do Brasil, mandado por correio, entregue nos consulados no mundo, nos consulados brasileiros no mundo, e era a única forma que as pessoas entendiam de Brasil, né? E ele tinha um prazer enorme e tinha uma dedicação muito isso. E eu fiquei, né, o coitado aqui, de escrever o relatório. E imagina, você é advogado júnior, seu inglês ainda não é tão bom. Então eu lembro que eu passava finais de semana, literalmente em pânico, tentando escrever o negócio no melhor possível, revia aqui, revia ali, e pegava a norma, estudava a norma. Isso foi muito interessante, porque eu era obrigado a aprender outras normas não relacionadas à minha área, e eu ia lá mostrar para ele, né? Então eu tive muita interação com ele, e ele sempre sentava lá, né? Tinha uma cadeirinha de balanço, ele balançava na cadeirinha assim, senta aqui, meu filho, chamava de meu filho. Ele punha a mãozinha e falava, meu filho, veja, eu gostei do seu trabalho, mas eu sei que você trabalha com Mendes, mas no mundo não existe só bancos. Você tem que falar de outras coisas. E aí ele fazia. E aí com o tempo, obviamente, a gente vai melhorando, ele vai corrigindo menos, e ele tinha muita paciência, porque ele sabia que era um trabalho que não rendia nada para efeito remuneração, mas que tinha alguém dedicado a isso. E isso me criou um relacionamento muito bom. E com o passar dos anos, antes da aposentadoria, eu ficando mais velho, eu comecei a ganhar uma relação direta. E aí o que eu aprendi com ele, né? Eu aprendi uma coisa, que ele sabia de tudo, de todos. Em outras palavras, ele conseguia dar opiniões, e normalmente certas, em qualquer matéria, em qualquer assunto. Então vinha alguém na área contenciosa e fala, entendi, mas eu acho que nós tínhamos que fazer isto. Ele vinha na área bancária, que é um assunto regulado, e fala assim, ok, mas será que não vale a pena olhar aquilo? E no geral, ele tinha uma assertividade impressionante. Então ele sabia um pouco de tudo e tinha essa capacidade, né, de influenciar a decisão. A segunda coisa que me chamou muito a atenção, ele, por ter um caráter forte, ele criou, e é natural, né, que os sócios que de uma certa forma dependiam dele, né? Eram poucos sócios que eram independentes, que eram grandes captadores, porque o Pinheiro tinha uma figura muito forte. E o Pinheiro percebeu que isso foi um sucesso, mas também poderia ser um fracasso, porque o que se falava nos corredores nossa, o dia que o Pinheiro morrer, o escritório acabou. E o Pinheiro, então, né, e é isso que mostra a cultura, o que é bom para o escritório nas próximas gerações, ele começou a abrir mão do seu poder e abrir mão da sua participação para passar para a sociedade, para passar para novos sócios. Ele criou as estruturas gerenciais, comitê diretivo, sócio-gestor, né, assembleia dos sócios, ou seja, ele abriu mão do poder e deixou o nome para a sociedade, não deixou o nome com a família. E até ele tinha 2 filhos, de fato, que trabalhavam como advogados, que acabaram saindo do escritório, né? Então ele realmente tinha algo muito forte, altruísmo muito forte, de falar, não, isso aqui é para a sociedade, é para o bem maior, é para os meus sócios, não é para mim ou para minha família. E isso que talvez é a grande força da cultura do escritório. Você não está aqui para benefício próprio, você está aqui para um negócio maior. Então foi isso que também que eu aprendi muito com ele. Que privilégio que deve ter sido trabalhar com o Dr. Pinheiro, né? Porque, de fato, uma cabeça, a gente sempre ouve, infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer, mas assim,
gente lê muita coisa a respeito, ouve muita coisa a respeito. Espetacular, né? Você tá trazendo algumas histórias dele, assim, coisas vanguardistas, né? De essa história de você criar comitês, de você dividir poder. E a gente tá falando de décadas atrás, né? Décadas. A gente pensa hoje, não, poxa, natural, os escritórios têm, mas a gente tá falando de muitos anos atrás, né? E você sabe que tem dois fatos, histórias muito curiosas, né? Ele sempre fazia as suas rondas pelo escritório, ele andava, né? E aí todo mundo que tava, eu era estagiário com a sua maquininha de escrever, tinha máquina de escrever com papel carbono, né? Não tinha computador. E ele passava e todo mundo, né, olhando, né, do lado, ele passando. E ele, se ele via um clips no chão, ele abaixava, pegava o clips, punha na mesa, ou jogava o papelzinho no lixo. Ele fazia isso, né? E a segunda curiosidade, todo o trabalho feito no escritório eram 3 vias. A branca, que era um memo, uma carta para o cliente, papel carbono, aí seguido de um amarelo, papel carbono, seguido do azul. E aí, o que significava isso? O branco iria para o cliente. O amarelo iria para o pinheiro e depois para a biblioteca para ser classificado num dos vários assuntos. E o azul ia para a pasta, que era a pasta física que você furava, né, e colocava, e tinha todo o material que foi enviado para o cliente, estava lá. E o pinheiro, ele lia todos os documentos produzidos no dia anterior. Ele lia todos. E tanto que ele lia que ele dava o seu visto com uma caneta vermelha, a maldita caneta vermelha. E se ele pegasse um erro de português ou de inglês, ele circulava e falava, e cada um tem uma sigla aqui, então eu sou BRN, ele circulava e falava, BRN, venha conversar. Aí ele colocava o papel dentro de um plástico de distribuição com a nossa sigla, e aí vinha o menininho da distribuição. Então você estava trabalhando, o menino entrava na sala e colocava o plástico, você abria o plástico, era o pinheiro falando, venha conversar. Aí já batia aquele choque, né, de desespero, e você ia lá na sala e ele falava, meu filho, não aceito isso aqui. Ou ele criticava. Então ele fazia isso, além do mais, caso a caso, com todo mundo do escritório. Então você imagina o nível, né, de exigência de qualidade que ele tinha. E isso era importante. Para ele não podia ter erro de português, não podia ter uma formatação errada. Ele tinha uma máxima que dizia, se a minha empregada não entendeu o que você escreveu, o seu trabalho está muito, eu não vou usar a palavra que ele usou, começava com B e não aceitava o documento. Então você vê que ele fazia isso, né? Mas olha que história curiosa. Você imagina, você tá ali na sua mesa trabalhando, aí chega o papelzinho lá, caneta vermelha e fala, meu Deus, dancei. É isso que eu gosto, assim, no podcast. São essas histórias de bastidores, né? Tão ricas, assim. E até pra falar nisso, bom, você tá mais de 3 décadas aí, né, Bruno? Você deve ter vivido muita coisa, você já trouxe algumas histórias, né? Mas eu queria, se você puder, trazer alguns casos emblemáticos em que você trabalhou, e se você puder contar os meandros, né? Como é que foi ali por trás, os bastidores, vai ser muito legal. Bom, obviamente tem muito caso, até quando fiquei pensando em falar algumas coisas, até é difícil lembrar de tanta coisa que já se passou, né? Eu tenho uma história muito curiosa, né? Que foi um pouquinho antes de eu ir pro LLM, a gente estava ajudando um cliente que era a Western Union, que é uma empresa que faz remessas, né? E na época eles tinham feito um acordo com um banco pequeno, e o assunto de câmbio, imagina, né? Há 20 e tantos anos atrás, câmbio era mais travado ainda, né? Muito difícil fazer câmbio, né? E na época eles tinham feito um acordo com esse banco pequeno e por algum motivo foram feitas algumas classificações incorretas e simplesmente a Western Union foi interrompida no Brasil. Eles chegaram para esse banco que fazia as remessas, pode parar, a gente não gosta disso e tal. E a gente foi contratado nessa época, foi o Mendes, né, foi contratado e me envolveu para tentar resolver o problema. E eu lembro que foi um trabalho enorme de convencimento no Banco Central para mostrar que não tinha nada irregular e fazer um acordo com outro banco. A gente acabou fazendo um acordo com o Banco do Brasil. Então, você imagina o que deve ter sido, né, negociar com o Banco do Brasil na área de câmbio, né? Eu sei que foi um trabalho quase de 1 ano, mas de fato, depois de 3 meses, a gente conseguiu restabelecer as atividades deles no Brasil. Então, enfim, sucesso total. E eu lembro que o cliente ficou tão feliz, né, que ele sabia que eu estava indo fazer meu mestrado na BU, e ele me deu um presente. Ela era uma executiva, me deu um fax, uma máquina de fax gigante, com um telefone, para eu levar comigo, para que se ela precisasse, ela me mandava um fax e eu podia falar por telefone com ela. Então foi um negócio assim meio bizarro, que o cliente ficou tão feliz e me deu um fax, né, para eu ficar em contato durante o meu mestrado com o cliente, caso eles precisassem de ajuda. Então você vê o nível de história, né? Outra muito legal também, que foi acho que foi um sucesso, foi o próprio prédio onde estamos, era o Banco Santos, né? E o Banco Santos, ele acabou sofrendo uma intervenção e depois liquidação por vários motivos. E no Banco Santos, a gente tinha um volume muito grande de um produto financeiro de câmbio chamado ACC, Adiantamento de Contrato de Câmbio.
E nesses instrumentos, eles têm uma lei específica da lei de falências que exclui da falência recursos relacionados ao ACC. Ou seja, se um banco quebra e você recupera um recurso de ACC, esse recurso não vai ser distribuído por os credores criptografados, ele vai para o financiador da operação. E no caso do Banco Santos, existia um volume muito grande de bancos estrangeiros que haviam financiado essas operações. E sempre existia um dogma no Brasil de que trade finance, ou financiamento a operações de trade, ele é protegido, por isso que ele tem taxas melhores e tudo. E, por incrível que pareça, quando o Banco Santos quebrou, o interventor na época, ele, na verdade, não queria devolver esse dinheiro, porque você tinha uma pressão dos credores, e tinha até depositantes aqui no Banco Santos, né, que eram pessoas simples que tinham feito o depósito que não iam receber nada, né, ou iam receber muito pouco. E aí a gente teve que, de fato, testar a lei, que era junto com a lei nova de falências, que nessa época era a lei nova de falências, e foi o teste. E foi muito legal, porque eu trabalhei muito com o meu sócio Paiva e meu sócio Juliano, que são de recuperação de empresas, né, em que a gente, de fato, conseguiu testar a regra. E foi muito legal, porque a gente teve que judicializar, mas a verdade é que o final do resultado a gente conseguiu recuperar 95% desses créditos de forma integral, o que é muito importante para o Brasil, porque se a gente tivesse perdido, ele teria afetado sim o Brasil no ponto de vista de que os investidores parariam de emprestar para trade no Brasil. Então foi um movimento importante que a gente não podia errar, porque até o próprio Banco Central, né, ele estava um pouco preocupado com esse tipo de resultado. Então foi um negócio muito legal, com efeito, vamos dizer assim, né, federal, né, de importância para a economia brasileira que foi bacana, né? Então acho que esse foi um caso legal. Mas que história bacana, e você sabe que me traz até um ponto polêmico, porque será que os juízes não têm um poder exacerbado? Você imagina se o juiz, ou a juíza, não sei o que era, decidisse à época que eles não teriam direito a esses valores. Como é que isso não impactaria o país, né? A gente não está falando de pessoas ou empresas, a gente está falando do país, né? Mas, Bruno, não vamos entrar nessa polêmica, tem outras aqui para a gente entrar, tem muita história bacana ainda para a gente contar. Você trouxe 2 histórias, né? E são mais de 30 anos de Pinheiro Neto. Eu imagino que ao longo dessa trajetória você deva ter recebido inúmeras propostas, inclusive de clientes. Por que você decidiu ficar? E mais do que isso, como fazer, Bruno, para se manter motivado e se reinventar? Bom, essa é uma característica típica aqui do escritório, né? O treinamento que a gente dá para as pessoas, né? E eu me incluo nisso, né? E a marca, né, ela gera um exposure muito grande para os associados, antes de você virar sócio. Então, de fato, durante a sua carreira, você recebe inúmeras propostas. E algumas são de se pensar, tá? E algumas com valores muito altos. E isso é engraçado porque com o crescimento das fintechs, né, nós perdemos, né, nós tínhamos, por exemplo, 2 advogadas sêniores muito boas, que estavam na linha de virar sócias, e aí receberam propostas imbatíveis das startups americanas, uma para Uber, uma para uma credenciadora, né? E a gente de fato perdeu, né? E aí você fala, puxa, o que você faz, né? E aí a verdade é que muito depende da pessoa. Eu recebi já como sócio uma proposta para ir numa fintech, hoje um unicórnio, imbatível do ponto de vista financeiro. Na verdade, recebi 4 vezes a proposta, com variações e aumentos, né? E, de fato, por número, eu falei, nossa, era imbatível, não tinha o que falar. Eu ganharia em 3 anos o que eu demoraria para ganhar 10 aqui no escritório com dividendo. Então, era assim, algo impressionante do ponto de vista financeiro. E eu falei não, as 4 vezes, né? E aí, várias pessoas vieram perguntar, eu falei, mas o que te fez falar não? E a resposta é intangível. Existe um intangível no Pinheiro Neto que você não tem valor. E o que é esse intangível? Vou dar um exemplo, são vários exemplos. Você vai numa reunião, num problema extremamente complexo, e aqui, quando o pessoal vem para o Pinheiro Neto, nunca é problema fácil, né? Então não adianta você imaginar que vai ser um caso facinho que você vai responder na primeira. Nunca é, né? E aí a gente entra numa reunião e você pega uma pessoa do contencioso, uma pessoa do tributário e começa a discutir aquele caso, e aí você percebe o nível de conhecimento e a qualidade dessas pessoas e o resultado que isso gera na solução do problema do cliente. É algo que você fica impressionado. Você fala, olha esse nível de pessoas e quanto tem de profundidade e conhecimento a ponto de achar a solução de algo que você acharia impossível. Esse intangível é algo que você não encontra em lugar nenhum. É isso que te faz falar, puxa, é aqui que eu gosto. Ou você faz um caso extremamente complexo e você consegue acabar aquele deal. Você olha para trás e fala, cara, se não fosse essa estrutura e essa marca, a gente jamais conseguiria fazer o que a gente fez. Então, no fundo, a palavra é intangível. É algo que você não consegue atribuir um valor, mas ele vale muito para você. E é isso que, para mim, conta aqui demais, né? E esse intangível, ele tem em várias formas, né? Então, até para mim, eu tenho um grupo aqui, que é o grupo, vamos chamar aqui, bancário, né? Que tem
formado por mim, pelo Zé, lá atrás é o Luiz Homem de Mello, a gente se juntou, quando os dois viraram sócios, vamos fazer uma coisa junta para dividir custos, né? A gente tem que comprar cota, cumprir meta, né? E vamos crescer esse negócio, né? E aí a gente começou a contratar estagiários. Desses estagiários, ou advogados júniores, a gente tem mais 5 que são sócios hoje nossos, sócios desse grupo. Então, esse intangível de você conseguir passar o teu valor para baixo, para alguém que começou como estagiário, e aí você olha essa pessoa falando, ele fala como você, ele pensa como você, ele tem a mesma qualidade ou melhor que você, aí você fala, caramba, que legal, né? Eu estou trazendo um legado, eu estou gerando um legado, algo que eu consegui transmitir. Esse é outro intangível que não tem preço. Então, assim, são vários exemplos que é muito difícil você explicar, a não ser que você viva isso, né? E, Bruno, é muito interessante você trazer na sua resposta o porquê você declinou dessas propostas. Porque muita gente, eu não vou julgar aqui, mas muita gente escolhe pela remuneração, né? E às vezes ela dá o passo errado porque ela não analisou todo o resto. Não sei, né? Poderia ter acontecido muita coisa se você aceitasse essa proposta, mas você analisou por um outro frame e isso fez com que você continuasse crescendo e mais do que isso, que você tivesse formado gente, né? E é o legado. O legado fica. Isso fica eternamente. Dinheiro, uma hora acaba, né? Enfim, dinheiro é dinheiro, é papel. Então, é muito legal você trazer dessa forma. Para fechar essa pergunta, como fazer para se reinventar? Motivação você já trouxe, mas e para se reinventar? Eu acho assim, uma coisa que é bem comum, né? Você olha aqui a prática nossa bancária, você, puxa, uma prática de liderança, a gente tem maioria dos casos, melhores transações e tudo, então é só empurrar o negócio para frente que ele vai naturalmente. E esse é o grande erro. E isso eu me cobro e cobro os outros sócios o tempo inteiro. Ok, nós estamos ganhando. O que temos que fazer agora? Onde a gente tem que explorar que a gente não está vendo? O que a gente deveria buscar? E essa provocação, ela é fundamental. Porque se eu ficar fazendo o que eu já sei fazer, claro, isso vai durar, mas eu não vou criar um legado. Eu não vou gerar espaço para as novas gerações. Então, é muito comum que algumas vezes no ano a gente senta com o sócio e fala, gente, ok, o que a gente está vendo aqui, o que a gente deveria ver? O que tem lá nos Estados Unidos? O que tem na Europa? Ou a gente fala com um advogado júnior, um estagiário e fala, o que você... eu gosto de fazer isso. Estuda um pouco pra gente, volta aqui para ver o que você descobriu. E aí isso também você gera o empreendedorismo nos mais novos. Então, acho que o grande ponto é o que você tem que fazer você não pode se acomodar em hipótese alguma. E eu sempre brinco que o ser humano é um bicho preguiçoso por natureza. Você engorda, você quer dormir até tarde, você não quer fazer a barba, você não quer se vestir bem, porque tudo isso dá trabalho. Trabalhar dá trabalho, né? Então, acho que o importante é que você tem que falar, puxa, mas eu preciso gerar oportunidades, eu preciso não me acomodar. E como é que eu faço isso? Primeiro, você tem que ser feliz com você mesmo, né? Porque, afinal de contas, né, você tem que querer fazer isso. Mas o mais importante não pode se acomodar. Porque acomodar é o natural, é o padrão do ser humano. E buscar sempre empurrar, sempre estar no limite, buscando o melhor das pessoas. Você pode falar, nossa, mas que coisa chata ter um chefe assim, né? Imagina que inferno que é ter um cara. Mas não é verdade, porque você pode, e isso eu digo no próprio grupo, a gente tem uma rotatividade extremamente baixa no grupo. E por quê? É um grupo de alta performance, a gente pressiona todo mundo, no bom sentido. Só que o que a gente dá de volta para essas pessoas, né? E isso é importante, que também tive essa oportunidade. A gente ajuda a passar conhecimento para essas pessoas, a gente dá de volta, a dedicação delas é retribuída com senta comigo, eu vou gastar meu tempo para te ensinar esse contrato melhor. Ou venha na reunião comigo para você aprender. Então essa é a troca que a gente faz com essas gerações também. Então, no fundo nunca se acomodar e sempre amar o que você faz para você poder ter criatividade, pensar em coisas novas, né? Bruno, você sabe que tem um podcast do Bernardinho, não sei se você já ouviu. Ouvi. Aos Campeões do Desconforto. Exato. E é muito legal porque é exatamente isso. Ele conta a história, a gente foi campeão olímpico. A gente acordava 8 da manhã para treinar. O que eu fiz? Campeões, vamos acordar às 7. Bernardinho, a gente foi campeão. 7 horas. Foi campeão de novo. 6 da manhã. É isso. Porque você ficar na zona de conforto, que é o normal do ser humano, você para de crescer, se desenvolver. Aí sim você fica cansado, desmotivado, aí você quer sair. Pô, tanta coisa legal que você poderia fazer. E hoje os escritórios, eles propiciam isso. Você falou de empreendedorismo, o intraempreendedorismo, empreender dentro do escritório, né? Então, é isso, é fomentar discussões, né? Pensar em coisas novas. Muito bacana. Bruno, você já atua há décadas nesse mercado bancário, financeiro e securitário. E são mercados que eles estão em constante transformação e, naturalmente, por conta disso, demanda uma consequente modernização da legislação. Sendo uma das maiores referências para esses mercados e estando em constante contato com os reguladores, o quanto que você pode contribuir nessa modernização? E pensando nos jovens advogados que estão começando nessas áreas, ante a tanta atualização, recentes atualizações, como é que eles podem se preparar? Acho que o primeiro é
o importante, né, é que os reguladores também tenham vontade, né, de fazer o crescimento. E aqui a gente tem uma grande sorte no Brasil, né, de você ter um Banco Central, uma CVM, uma SUSEP abertos à inovação, né? E aí os motivos podem ser variados, mas a verdade é que a gente tem reguladores, primeiro com boa qualidade, né? Então você pode pegar os funcionários desses 3 órgãos, eles têm muita qualidade, né? Então acho que esse é um fato que a gente não pode deixar de lado. E 2, uma vontade de falar, puxa, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Quem sabe a gente possa criar alguma coisa. Então isso presenciei muito em casos recentes, né? Então você pode pegar a criação das SCDs, Sociedade de Crédito Direto, ou das SCPs, né? Que são as fintechs de crédito. Isso veio por um pedido do Banco Central, vendo o mercado, são modelos que a gente mostrou de peer-to-peer lending, B2B lending, que o Banco Central olhou um dia e falou, puxa, a gente podia regulamentar isso e criar uma regra para incentivar a competição. Vocês nos ajudam a escrever? Puxa, incrível, né? Você poder sentar do lado do regulador, junto com a indústria, escrever uma regra que foi muito importante para criar competição. Ou na própria SUSEP, né? A gente teve um cliente no programa de aceleração chamado PEER, que queria ser uma seguradora, mas as regras de seguro, que são regras antigas, elas pressupõem uma capitalização muito alta, o que inviabiliza a entrada de pequenos players. E aí eles, olhando até um pouco a regra de Banco Central, segmentaram as seguradoras em seguradoras menores, com menos capital, com menos risco. Ou seja, elas têm que vender os seguros que eles subscrevem justamente para não carregar esse risco. Então, de novo, uma vontade reguladora. Você vê com a CVM, né, regras específicas agora de tokenização, de cripto, como é que o mercado entra, o que entra na CVM e o que não entra, a vontade da CVM de conversar com o mercado, de fazer sandbox e testar modelos, né? Então você percebe que de fato isso é importante, isso ajuda muito. E aí, óbvio que quanto mais tempo de casa você tem, com uma boa marca como a gente tem, e um trabalho institucional sério, né, e constante, isso obviamente facilita a interlocução com os reguladores e as contribuições que eu acho que todo advogado devia fazer, na verdade, né? E não necessariamente buscando uma receita, e sim puxa, eu quero contribuir ajudando nesse marco legal de alguma coisa, que é importante e acho que tem que ter essa contribuição. Então, acho que sem dúvida, os reguladores são parte importante aqui no Brasil para permitir esse crescimento e a gente tem que tirar o chapéu para os nossos reguladores, que de fato eles estão muito mais abertos do que a gente tinha 15, 20 anos atrás. Então acho que essa é a mensagem. Para os mais novos, né? E aí os mais novos, a palavra de ordem é consistência e paciência. E isso é difícil, porque você tem que pedir para eles, a gente olha aqui a carreira do escritório, fala para os mais novos, isso é uma maratona. Você não pode sair disparando os primeiros 100 metros, que daqui a pouco você não vai aguentar, vai ter câimbra, vai parar com dor no fígado e vai ficar lá sentado no chão dolorido. Então você tem que entender que você tem que crescer de forma constante e consistente. E isso significa estudar e trabalhar de forma consistente. Não há milagre na advocacia que alguém vai ler 3 ou 4 leis, vai fazer a pergunta para o chat LGPD e vai achar que com isso você vai conseguir mandar bem, principalmente numa área regulatória. Isso aqui é que nem piloto de avião. Horas de voo. Mais horas de voo, melhor conhecimento, melhor advice. Não tem como você pular. Mas o meu amigo foi para a fintech, se deu super bem. Perfeitamente. Ele fez um caso em 1 bilhão de casos. O resto se deu mal. Você não pode olhar também só isso. Então, é essa mensagem que tem que ser passada para essa geração que, naturalmente, por conta de mídias sociais, velocidade de informação, é um contrassenso para eles, né? Eles querem ter essa solução rápida de poder... Agora eu já sei o suficiente. E você só aprende que você não sabe nada quando você fica mais velho. Você percebe que o que você sabe é insuficiente, que você tem que continuar estudando e trabalhando. Então, acho que a mensagem é, não tem milagre, mas você tem que, de fato, se dedicar. Qualquer coisa que você for fazer, tem que ser dedicado. E você tem que gostar do que você faz. Porque, como diz o Pinheiro, você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E depois, você trabalha mais um pouco. Essa é o segredo do sucesso de qualquer bom advogado. Não, e é verdade. Acho que é uma questão geracional mesmo, né? É uma geração muito ansiosa. E ainda mais com tudo que está vindo aí de inteligência artificial, tende a piorar. Mas a gente está falando de uma carreira que demanda muito estudo. Demanda atualização. Quando eu fui fazer direito... eu lembro que o conselho que me deram é estude, ponto. É estudar sem parar, é estudar até você se aposentar, eventualmente até depois de se aposentar. Então, quem escolheu essa profissão tem que estudar e tem que ter paciência, tempo de janela, o que você falou, horas de voo, não existe cortar caminho. Então, muito interessante você trazer esse conselho para a nova geração e para os jovens advogados. Bruno, você falou uma coisa muito interessante que é o regulador, né, os órgãos reguladores estarem abertos a essa modernização. Eu vou trazer aqui 2 exemplos que são polêmicos que eu vou querer ouvir a tua opinião, né? Então, o primeiro deles é o seguinte, o Banco Central, ele efetivamente quer promover novos entrantes no mercado para gerar competição e assim, naturalmente, diminuir os encargos para os clientes finais. Perfeito, maravilhoso. Só que
O que acontece? Diferentemente dos bancos, é possível que as IPs, que são as instituições de pagamento que controlam financeiras reguladas, ofereçam produtos semelhantes aos bancos, mas com requerimentos de capital infinitamente inferiores aos bancos. Isso é justo, em nome dessa abertura do mercado? Existem outras soluções viáveis? Qual que é a sua opinião sobre esse tema polêmico, porque eu prometi polêmica? Eu acho que aqui tem um fato que é o seguinte. De fato, o Banco Central ele queria e gerou competição na área de pagamentos. Então, quando ele criou as regras, como você bem disse, das IPs, então um emissor de moeda eletrônica ou um e-wallet, ou um emissor de cartão de crédito ou um pós-pago, ou um credenciador, a maquininha, né, que está na loja, né, ele fez uma regra que é tão agressiva quanto pode começar a operar sem qualquer autorização do Banco Central e quando você bater a volumetria, você vem falar comigo. Em outras palavras, eu sempre brinco, eu poderia ter montado o Bruno Payments, ter falado para você, Renato, me dá aqui seu dinheiro, pode confiar em mim, pegar seu dinheiro e ir para Las Vegas e torrar tudo num cassino e não ia acontecer nada do ponto de vista regulatório comigo. Sim, poderia ter acontecido isso. Então você vê que agressividade o Banco Central fez, mas por que ele fez? Porque é entre vou deixar o mercado super conservador, com grandes players e muito sólido, mas pouca inovação, pouca competição, ou eu arrisco um pouco mais, deixo players entrarem e depois eu equilibro a regra. E foi exatamente isso que o Banco Central fez. Ele deixou essa entrada e aí começou a equilibrar a regra com base na demanda. Então hoje você não consegue mais ser um emissor de moeda eletrônica sem uma autorização prévia do Banco Central. Por quê? Porque tem várias soluções como essa. Agora tem o Pix, então tem que ter alguém regulado que recebe o dinheiro de alguém que faz um Pix, então eu não posso mais. E aí o que aconteceu foi o seguinte, você até mencionou no seu exemplo, várias dessas IPs que se tornaram unicórnios, né, que cresceram muito, qual que é o próximo passo? Puxa, eu quero poder emprestar. Bom, mas IP não empresta. Então você tem que ter um banco, tem que ter uma financeira. Na hora que ele traz a financeira para dentro, ele passa a ter a mesma regra dos bancos. Então, de um certo momento, quando você alcança um volume, o tratamento é igual. Ele vai ter que seguir as mesmas regras do que os outros bancos seguem. Claro que tem alguns bancos que a gente chama de sistemicamente relevantes, S1, S2, que é com base no quanto do percentual do PIB eles representam, que são bancos que, se quebrarem, eles podem destruir uma economia de um país inteiro. Então, eles têm regras adicionais mais duras, mas eles são sistemicamente relevantes. Enquanto que essas startups que se tornaram unicórnios, que têm uma missão, talvez eles tenham um pouquinho menos, mas eles também não têm essa consequência. Então, a brincadeira que sempre o Banco Central fala é, você quer começar a operar? Você começa com um Excel e o no-break. Aí, na hora que o negócio cresce, você tem que ter um servidor, uma repetência, você tem que ter um cara que entende de planilha, você tem que ter um plano B, porque a depender do seu tamanho, você tem que ter mais capacidade em todos os aspectos. Então, o que o Banco Central fez é isso. Então, se você pega nomes como Nubank, PagSeguro, Mercado Livre, Mercado Pago, todas têm, de uma certa forma, uma IP, mas hoje já tem dentro do grupo, acredita, tem um banco. E na hora que ele tem o banco, ele vai seguir a mesma regra do banco. Então, não é que ele tem uma vantagem competitiva e tudo. Então, assim, dizer que elas têm uma vantagem, uma IP tem uma vantagem em relação ao banco, não tem, porque o banco pode captar um depósito de uma pessoa e usar esse dinheiro para emprestar. Uma IP não pode fazer isso. Então, onde está a vantagem? Então, tem que olhar um pouco, calibrar um pouco esse discurso, né, que tem uma grande vantagem. E, nesse sentido, o próprio Banco Central, com prazo, com um aviso prévio, criou regras prudenciais para as IPs. Então, de fato, ele viu, aprendeu e agora ele está mexendo nas regras para, com o passar dos anos, criar uma necessidade de capital paulatina e necessária para aquele tipo de risco. Então, tudo é feito, vamos dizer assim, pensado, com um aviso prévio, com discussão com o mercado, com uma lógica por trás disso. E acho que uma coisa que é muito clara, né, que ficou clara, principalmente com o Banco Central, né, eles não têm medo de errar a regra. Eles fazem a regra e não ficou boa, muda a regra. Ok, acho que eles não estão falando, nossa, devia ter escrito melhor. Você não sabe como o mercado vai reagir. Então, essa dinamicidade, né, ela é importante também, porque ela se adapta à realidade. Se exagerou a mão, eles vão voltar atrás. Se foi insuficiente, eles vão aumentar. Então, essa é a dinâmica, o que é super interessante, vamos dizer assim, do ponto de vista de implementação de uma estrutura sólida, e é um inferno para advogado, né? Porque muda a regra o dia inteiro, desespero para você, tudo que você escreveu. A gente tem um livrinho, né, que começou, e a gente fez um compêndio das regras de pagamentos e tudo, ele começou fininho. Hoje ele tem centenas e centenas de páginas. Então você vê a complexidade da coisa que ficou, né? Então mostra como o Banco Central evoluiu com o mercado, né? Mas ele errou? Não errou. Olha quantos casos novos a gente tem aqui, olha quanta competição a gente criou. Foi o caminho certo? Certamente que foi. E é interessante essa visão, nada como falar com um especialista, né, Bruno? Porque é tudo em prol do mercado, né? E aí você vai entendendo o racional do Banco Central, né? Quando eu bolei essa pergunta, para mim estava claríssimo
que as IPs tinham uma vantagem. Agora eu já saio convencido de que não e que é benéfico, que é muito bom. E a gente precisa entender que, assim, como a gente está mudando como sociedade, como a gente está se modernizando em vários mercados, é natural quando você vai construir uma regra que às vezes não pare de pé. E aí, que bom que o Banco Central ele não tem compromisso com o erro, né? Ele vai lá, ajusta a linha e vamos seguir. Agora eu quero ver se eu também estou errado em relação a outra pergunta, mas em linha justamente com esse ponto aqui do Banco Central, da abertura do mercado, muito tem se falado do Open Insurance, que vai permitir o ingresso das pequenas seguradoras, né, conhecidas como Insurtechs, no mercado que é altamente monopolizado pelas grandes seguradoras, né? Na sua opinião, qual é a melhor forma de fazer isso sem a gente ser injusto ou prejudicar esses demais players do mercado? Eu acho você pode fazer um paralelo com o Open Finance, né, que ele está um pouquinho mais evoluído, né? E, obviamente, né, se eu tivesse na posição de liderança com o meu grande banco e tudo, eu não seria a favor do Open Finance, é óbvio. Por que eu preciso gerar competição se eu já tenho meu mercado cativo, né? Então, é natural, né, que uma grande seguradora ou um grande banco não tenha interesse necessariamente no Open Finance ou no Open Insurance. O que tem que ser feito, né? No fundo, você tem que olhar que existem duas barreiras para a competição. Uma é a falta de tecnologia. Então, por que os grandes bancos estrangeiros tinham dificuldade para competir no Brasil? Primeiro porque os grandes bancos brasileiros são super bons, né? Não adianta dizer que não. Você pega Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, são bancos super competentes, são muito rápidos, né? Eles têm tecnologias muito boas. Então, dizer que é difícil competir, eles são bons, tá? Essa é uma realidade. Mas você tinha uma dificuldade que era a falta de tecnologia. Falta de tecnologia faz com que, se eu vou montar um banco, eu preciso abrir 5.000 agências. Quanto custa isso? E o risco de dar errado? Eu vou montar minha seguradora. Como é que eu chego no cliente se eu não tenho base? Não tenho tecnologia para isso. Com a tecnologia, em que eu posso pegar meu appzinho, aderir a uma proposta de seguro, não vou mais na agência bancária, ela muda a competição. Então, esse é o primeiro passo. Então, a tecnologia é a primeira grande barreira para a competição. E a segunda é acesso à informação. Hoje, né, a gente olha na área bancária e na área de seguros, quem tem o cliente ou tem mais informação. E quem está entrando no mercado tem a desvantagem de não ter informação. Então, os erros de risco, tanto de seguro ou de crédito, esse entrante vai correr muito mais, porque não tem a mesma informação. E aí, se você cria um ambiente, mediante consentimento, respeitando todas as regras de LGPD e sigilo bancário, em que essa informação é dividida de forma padronizada igual a todos, aí essa segunda barreira da competição, ela termina. Então, de fato, o Open Insurance e o Open Finance, eles visam o quê? Acesso à mesma informação para todos, para que aí sim, os melhores produtos e os serviços e as tecnologias que vençam. Então, acho que não é uma questão de punir alguém, e simplesmente forçar, né, aqueles que estão já na situação de liderança a competirem com base nas mesmas informações. É isso. Aí, de novo, se eu fosse o dono de uma grande seguradora, de um grande banco, talvez eu não amaria demais o Open Finance. Mas, dito isso, se você fala hoje na Febraban, isso já mudou. Porque acesso a outras informações de outros bancos pode ser uma vantagem competitiva. Afinal de contas, eu tenho melhor capacidade de emprestar ou de fazer um seguro, porque eu tenho mais balanço. Então, vira uma vantagem, talvez não seja uma desvantagem. Então, acho que até está mudando a forma como os bancos e, eventualmente, as seguradoras vão olhar. O Open Insurance e o Open Finance, ele é bom para você. Ele vai permitir você, sim, ganhar mais clientes ou competir com mais produtos, tá? Então, acho que essa é a mensagem. Eu acho que, voltando até um pouquinho atrás, Bruno, sair da zona de conforto. Tá muito tranquilo, né? Precisa sair da zona de conforto, precisa ter concorrência e no final do dia é ótimo para os clientes. Mais concorrência, melhores produtos, mais tecnológicos e mais baratos. É muito interessante você colocar dessa forma para a gente enxergar o futuro do mercado. Se você olhar hoje, né? Você olha os bancos grandes, né? Olha o que eles cresceram em tecnologia e olha o que eles oferecem. Mas por quê? Porque foi uma vontade natural, inspiracional para causar o bem maior? Não. Tem competição, então ela tem que se reinventar. Ótimo, mas não foi bom? É isso, e ótimo. Hoje o serviço, acho que é um pouco isso. Faz parte. É isso, muito bom. Agora, para a gente fechar o campo mercado, né? E depois voltar para a tua carreira, que tem coisas muito bacanas ainda para a gente falar. Olhando para o futuro, o que você espera do ambiente regulatório e como é que isso deve impactar as fintechs, assim, de modo geral? Olha, eu acho assim, até aí você tem que olhar um pouquinho a independência dos órgãos reguladores, né? Eu olho para um banco central que ele tem uma independência legal, né? Eu não vejo grandes mudanças na linha que a gente está indo. O que eu vejo é um crescimento maior de digitalização de ativos, tokenização, né? Que é você pegar um ativo e dividir em pequenas partes. E vejo muito que o próprio Banco Central já vem falando, que a gente chama de Decentralized Financing, que é usar a tecnologia blockchain
para você distribuir crédito com taxas melhores e tudo. 1000 desafios, 1000 discussões, mas o fato é que existe aqui uma tendência clara, né, de você digitalizar, ganhar uma velocidade maior ainda e democratizar, vamos dizer assim, o crédito, tá? Então, isso é uma tendência maior. Nos outros reguladores, outros órgãos reguladores, vai depender um pouquinho da vontade do governo, mas a sensação que eu tenho é que é uma vontade pró-competição. Então, no geral, eu vejo uma agenda positiva de ajuda, incentivo ou vontade de crescimento dos não incumbentes através da tecnologia para gerar competição. Então, essa é uma tendência clara que não deverá mudar, porque isso é apartidário, tá? Isso não depende realmente se você está no A ou no B, ou se você pensa A ou B. No fundo, você quer gerar competição para, na verdade, ajudar o consumidor final. E é isso que a gente está vendo aqui. Minha visão, e eu sou um cara que sempre vê o copo meio cheio, tá? Tem que já deixar o disclaimer aqui, eu acho que não deverá ter nenhuma grande mudança negativa, e sim positiva, continuar na linha que a gente está indo. Tomara, porque a gente precisa disso. E a gente, de verdade, está tão cansado dessa bipolarização. Eu acho que a gente tem que pensar no bem do país, da sociedade, a gente tem que abrir o máximo a nossa economia, ter a competição, porque vai ser benéfico para o cidadão brasileiro, né? Para o consumidor. Mas chega de polêmica, vamos voltar aqui um pouquinho para a tua trajetória. E Bruno, eu acho que é uma coisa muito bacana, não sei se as pessoas sabem, você é pai de gêmeos, hoje eles são adolescentes, ambos são nadadores, seguiram aí um pouquinho da tua trajetória. E a sua filha, inclusive, isso é muito legal, atleta olímpica. Eu quero saber como é o coração de um pai ao ver a sua filha numa Olimpíada. E mais, que eu li um pouco a respeito. Eu sei que ela ganhou um monte de medalha no Pan-Americano Júnior e é um dos nomes mais fortes do Brasil na natação feminina. Muito bacana. Mas, você vai falar um pouquinho sobre isso. Ser um pai presente, enfim, eu como pai de 2 filhos, na minha visão é absolutamente fundamental estar presente na vida deles, né? Ainda mais quando eles são atletas e precisam do nosso constante apoio ante a exigência do esporte, em especial no caso do alto rendimento, né, dos seus 2 filhos. Dito isso, Bruno, é possível ser um pai presente mesmo atuando numa Big Law em um mercado tão intenso? E se sim, como é possível fazer? O Pinheiro falava uma coisa que me assustou e me irritou quando eu era novo, né? Ele falava em público que não dá para ser um bom pai e um bom advogado. Ele falava isso. E isso me deixou de um jeito assim irritadíssimo. Porque eu falei, como assim? Eu vou provar para esse cara que é mentira. O Mendes, que era meu chefe, ele tem, 4 filhos e era um super pai e um cara super ocupado. O Mendes renegociou a dívida do Brasil, 70% da dívida brasileira, quando o Brasil declarou a moratória. E o cara tem um relacionamento com os filhos, que eu acompanhei, quando eu comecei minha carreira, que era falar, puxa, olha isso, olha como os filhos têm esse relacionamento, olha que coisa legal que eles têm, né? E isso eu pensei, cara, eu tenho que ser igual. Eu quero fazer a mesma coisa, né? E aí, obviamente, eu conto com a sorte de estar casado com a Nathalie, que é uma grande mulher, que se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje, né? Porque ela, de fato, me deu a tranquilidade, né? De poder trabalhar focado e também trazer a educação dos filhos do jeito parecido, né? Com os mesmos valores que o pai tem. E, de fato, é muito difícil você tentar equilibrar, né, essa vida de escritório com a vida de pai, né? E você, de fato, tem que se esforçar. Mas no final do dia, você está, na medida do possível, sempre presente o máximo que você pode. Eu lembro que tinha uma competição dos meus filhos que estava onde era? Acho que era fora de São Paulo. Era o Campeonato Brasileiro, eles eram novos ainda. E nessa época coincidiu com a operação da Neon Pagamentos. Na verdade, a Neon era uma empresa que estava no nosso programa de aceleração. A gente tem um programa de aceleração aqui que a gente trabalha no risco, né? E eles tinham feito uma super captação. E, por incrível que pareça, no dia, a competição era quinta, sexta, sábado, e acabava sábado. E aí eu fui pro Rio, acho que era no Rio de Janeiro, Campeonato Brasileiro de Natação. E aí na sexta-feira, quando eu já estava no Rio, me liga o Pedro na Neon e falou, olha, recebi uma carta aqui dizendo que o banco, que chamava Banco Neon, sofreu intervenção e liquidação. A gente não tem mais banco. E o dinheiro do nosso cliente está todo lá. O que acontece? Aí eu usei um palavrão e falei, nossa, ferrou. A gente vai ter que achar uma solução aqui porque você, de fato, vamos testar a tese do Banco Central de que esses recursos nessas contas é bankruptcy remote, eram as contas de pagamento. E eu sei que eu estava no meio da competição e fazendo calls da competição, discutindo estratégia. E eu falava, peraí, pessoal, minha filha vai nadar. Aí eu parava, assistia minha filha, como são gêmeos, né? Daí o homem logo na sequência. Então, peraí, agora meu filho. Aí, boa. Aí voltava pro call. E aí eu fiquei na competição. Aí tava o Léo, meu outro sócio, o Léo Fernandinho, que são um dos 7, né, sócios, ficaram lá ajudando o Pedro em reuniões. Aí no domingo, no sábado à noite eu voltei. Domingo eu passei o domingo para segunda até a gente resolver o problema de migrar as atividades para o Votorantim. Mas é um pouco isso, é você tentar fazer o seu melhor, né? E, de novo, acho que no caso dos filhos, o que é mais importante é você tentar acompanhar nos momentos, né? Então, por exemplo, os dois, né, como você bem disse, são nadadores
semiprofissionais, vão estudar agora nos Estados Unidos e vão nadar pelas faculdades. E os dois têm competições importantes vindo agora. E como parte do treinamento, eles treinam durante a semana, 3 ou 2 dias por semana, às 6 da manhã, das 6 às 7, vão para aula e depois voltam às 4. Esses treinos das 6 às 7 eu levo eles e eu nado com eles. Por quê? Porque você tá lá, né? O fato de você deixar seu filho, põe no Uber, tô cansado, vai nadar, isso desincentiva, né? Tem vários amiguinhos, né, que eram mais novos, a não presença dos pais numa competição ou num treino às 5 da manhã, vai deixar só a decisão dele, que é uma criança de 12, 15, 18, falar, o que eu tô fazendo aqui? Diferente dele ver o pai tá lá ou a mãe tá lá, falar, vai lá meu filho, vamos, não, foi legal, foi bom, você não nadou bem, mas valeu o esforço, tal. Isso faz a diferença. E isso não quer dizer na natação, isso é em qualquer situação. É você poder, nesses momentos, estar com ele e ele perceber que você se importa. Eu podia muito bem ter ficado dormindo, que eu estava cansado. Não, vamos lá, vamos junto, né? Isso minha mulher faz muito, então minha mulher acompanha muito minha filha nas competições internacionais. Isso é super importante para ela, porque é o porto seguro dela. E eu, na medida do possível, tento acompanhar e também, obviamente, com o meu filho, vou nas competições, a gente nada de manhã, de madrugada junto, né? Por mais que eu poderia estar dormindo. Mas é isso, esse conjunto de coisas e, de novo, é um pouco de sorte também, né? Você nunca controla, né, o que seu filho pensa, então já fica a dica para você, Renato, que tem filhos pequenos, né? Tem que contar com um pouco de sorte, claro, dedicação, valores, mas tem que ter um pouco de sorte também do seu filho seguir ou sua filha seguirem naquilo que você viu de valor, ele concordar com você. Então, acho que é um pouco essa a mensagem, acho que tentar estar presente, não posso dizer se eu sou um bom pai, acho que não existe esse conceito, acho que eu tenho um relacionamento muito legal com os meus filhos, muito aberto, né? A gente fala bastante, eles certamente não querem ser advogados, porque eles me veem trabalhando, então eles falam, você tá louco trabalhar desse jeito, né? Eles não sabem ainda que eles vão trabalhar muito mais, porque eles vão ter que nadar e estudar, então eles pouco sabem o que é trabalho, vão ver agora o que é pesado, né? Mas enfim, faz parte da formação das pessoas, e eu acho que, enfim, cada um tem um jeito, não tem uma regra com seu filho, com sua filha, você tem que seguir seu bom senso, a única coisa que siga o seu bom senso, os seus valores, o resto vai vir. É isso, e a vida passa tão rápido, né, Bruno? Seus filhos são adolescentes, outro dia eram crianças, né? E não vai dar pra gente estar sempre presente, mas o máximo que a gente puder estar, né? Isso eu divido muito com a minha mulher, com a Renata, minha xará, assim, quanto mais a gente puder estar, melhor. E isso vai fazer diferença na vida deles com toda certeza. E uma coisa que me chama a atenção também, acho que essa nova geração em que, puxa vida, meu filho sofreu bullying, existe um abuso, uma reclamação, todo mundo sofreu isso e não chega a ser bullying, mas talvez a interferência excessiva dos pais em proteger o filho, que é algo super natural, ela não é talvez a melhor coisa para o seu filho. O seu filho tem que sofrer, como a gente sofreu. Eu sou da geração que se apanhava. Não que eu apanhei muito, meu pai, imagina, nunca disso, mas é diferente um pouco. Então, e aí talvez o excesso de proteção dos pais, que meu filho está sofrendo, até porque os pais têm acesso a muito mais informação, é uma coisa a ser considerada. Será que a gente não está exagerando e super protegendo e deixando criar aquela casca do caráter, da vontade? Então, essa é uma pergunta que eu me faço, tá? Eu vejo uma preocupação excessiva dos pais, uma interferência excessiva que talvez não é a melhor. E o problema é o seguinte, a hora que você solta, né? Se você colocar embaixo da sua asa, a hora que você tira a asa e você blindou eles, perfeito, né? Mas os filhos vão ter um pouco de dificuldade porque eles não vão ter mais aquela blindagem, né? Eles têm que se frustrar num ambiente controlado em que você pode dar o conselho. Eles têm que sofrer num ambiente controlado. Para quando eles sofrerem na vida real, eles já vão ter treinado. Acho que é um pouco essa a mensagem. De novo, gente, aqui é zero de tá certo ou errado. É simplesmente aquela impressão que fica, né? Você vendo os casos. É isso. Para fechar esse tema, como é que é o coração de pai tendo uma filha atleta olímpica? Ainda bem que eu faço esporte, senão eu já tinha infartado faz tempo, né? Porque você sofre, e eu sofro, não é só com a minha filha, com o meu filho também, né? Por fato de ter ido as Olimpíadas e vai tentar mais uma vaga, não muda nada porque o desafio e o sofrimento é igual para os dois, né? E você quer o bem dos dois, não importa o tipo da competição. Então você é um mix de sofrimento, né? Porque você não quer que eles sofram e você sofre junto com eles, né? Ao mesmo tempo. E aí quando você tem a glória ou a não, você sofre do mesmo jeito, né? Tanto pela glória quanto por não. Então você está sempre sofrendo por eles, né? Querendo o melhor e esperando que dê tudo certo. E a vida não é perfeita, as coisas não dão necessariamente certo, né? E aí você tem que ter aquela calma de ser aquele porto seguro e chegar pro seu filho, sua filha que tá chorando, bravo, que não deu certo, fala, não tem problema, é isso mesmo, continua assim, você toma um tombo, você vai ter que levantar, isso faz parte de você ser um campeão um dia, você tem que cair para levantar e aprender. Então é isso, então é aquela sensação de que você
tem que extrair aquele sofrimento para passar o conselho pro seu filho, que é difícil, né? Porque você fala, pelo amor de Deus, né? Você quer perder a calma, você quer jogar tudo para cima, e você tem que dar aquele porto seguro. Então é um sofrimento e uma alegria tão grande ao mesmo tempo, né? Uma emoção tão grande que você que acabou de ser pai, eu sou uma pessoa muito pouco emocional, né? Eu sou um cara que não chora muito e tal, e eu lembro que quando nasceram os meus filhos, eu tive aquela sensação que eu nunca tive na minha vida. Eu falo, nossa, que isso? O que aconteceu comigo? É isso, é exatamente isso que você sente quando ele ganha aquela competição, quando ela ganha aquela competição, ou se perde aquela competição. É aquela sensação de um sentimento puro que ninguém tem, a não ser que você passe por ele. E é muito bacana, eu imagino você imaginando seus filhos crescendo, quando estavam no colo, né? De repente, atleta olímpico, indo estudar fora, muito bacana. A brincadeira que eu faço, só para terminar esse ponto, é como eu nado com eles, eu nadei a vida inteira, né? A gente tirava corrida na piscina e eu nadava, então dava um pau neles, tranquilo, né? Hoje, né? Eu tava nadando outra madrugada, né? Eu lembro que eu tava com meu filho, eu tava de nadadeira, né? Nadando rápido, meu filho sem nadadeira fazendo um tiro. Eu lembro que a gente chegou junto à parede, eu fiz a virada, quando eu olhei, ele já tava uns 7 metros na minha frente, na virada. Eu falei, realmente eu tô ficando bem lento mesmo, né? Eu lembro que eu ganhava dele, hoje eu tomo um pau assim de um jeito que não tem nem explicação. É isso, não precisa nem mais fingir, né? Hoje com a minha filha, ela ganha tudo de mim, né? Não tem jeito, eu não consigo ganhar dela. Mas pra frente ela vai ganhar porque ganha mesmo. Bruno, você tem uma trajetória que é super sólida. Mais uma vez, 3 décadas de Pinheiro Neto. Você se arrepende de algo que você tenha feito ao longo da sua carreira e até onde você quer chegar? Olha, eu não consigo achar uma coisa que eu me arrependa, pra ser sincero. Talvez se eu pudesse ter feito um MBA, eu consideraria, mas aí eu ia ter dificuldade para passar na parte de matemática, mas tudo bem, né? Mas talvez isso, uma coisa assim. Mas eu não tenho nenhum grande arrependimento que eu olho para trás e falo, puxa, deveria ter feito isso. Se eu tivesse que recomeçar de novo, eu faria exatamente a mesma coisa. Então, talvez é um pouco da minha característica do cara do copo sempre cheio, do meio copo, sabe? Então eu não fico pensando muito no que eu errei, o que eu fiz. Você tem que olhar pra frente e falar como é que eu posso melhorar. Então acho que essa é a mensagem para você ser feliz aqui. E o segundo ponto é, o que você quer para o futuro? Eu quero criar o meu legado, eu quero que eu poder transmitir os meus valores e o que eu consegui para as novas gerações, e não só para os meus outros 6 sócios, mas que esses outros 6 sócios passam para os mais novos e aí continue perpetuando o que é o Pinheiro Neto hoje, que é exatamente isso, é a cultura, é aquele intangível que eu falei no começo da conversa, é isso, esse é o meu legado, né? Porque a partir disso você fala, o que você vai fazer quando você parar? Sei lá, não tenho hobby, eu só trabalho, eu não sei contar piada, eu sigo todas as, nem na contramão eu ando, o que você vai fazer? Não sei, você vai beber? Não bebo, quer dizer, então é difícil, então eu quero fazer o meu legado e daí quando me aposentar eu vou pensar. Muito bacana, isso você está construindo, pode ter certeza. Para fechar, Bruno, você trouxe vários conselhos super bacanas ao longo desse episódio. Tem alguns conselhos que você gostaria de trazer para fechar? Olha, eu acho que o maior conselho, e eu falo isso para várias pessoas que trabalham aqui no escritório, né? Você tem que gostar do que você faz. Se você gostar do que você faz, você nem percebe o tempo passar. Você já reparou, né, quando você vai um filme muito bacana e quando você percebe acabou o filme? Ou quando você era mais novo, você ficava brincando, de repente, já vieram me buscar em casa? Por que isso? Porque você tá feliz, né? Você não percebe o tempo, né? Eu, honestamente, eu olho para trás, eu não percebo 32 anos de Pinheiro Neto. Por quê? Porque o que eu fiz feliz, porque eu gosto. E aí um ponto que eu falo, o Pinheiro Neto, né, para várias dessas gerações, talvez não seja para você, não tem problema, não quer dizer que aqui é o melhor lugar do mundo. O importante é que quando você estiver aqui, você seja feliz. Se você está sofrendo, aí não dá certo. Aí claro, mas sofrer, qualquer sofrimento, não, é óbvio que no começo você não sabe de nada, você tem que aprender, e você vai ter que ter uma parte de sofrimento, você vai ter que se dedicar. Não é esse sofrimento que eu estou falando, é o sofrimento de falar, puxa, eu estou fazendo isso, mas não sou feliz, eu não gosto, então não fique, não faça isso, porque isso vai te punir um dia. Um dia você vai bater 40, 50, você vai olhar para trás e vai se arrepender de tudo que você fez. E aí, sei lá, o que você vai fazer da vida. Então, não faça isso. Então, acho que o conselho é, faça o que você goste, o que você sinta bem. Se você gostar, o resto é automático. O tempo você não percebe o tempo. O tempo que você dedicou para estudar, ele passa de um jeito super rápido. E você até esquece que você fez isso. É que nem filho pequeno, né? Você é filho pequeno, você não dorme durante 2 anos direito. E aí você olha pra trás quando sua filha tiverem 18 anos, você nem lembra que você não dormiu e fala, puxa, ia ser legal ter mais um, né? Então é isso. É um pouco nessa linha. É muito bacana. Fechamos com chave de ouro. Olha, foi tão bacana o episódio que eu não vi passar. Muito obrigado, de verdade, muito contente em te receber aqui, Bruno, em poder ajudar de alguma maneira a contar a tua história, trazer o teu legado, porque você de fato está construindo um legado já há muitos anos muito bacana, você vai atingir esse objetivo que você tem.
E, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, pela generosidade, pelas histórias tão bacanas. Renato, eu queria só dizer uma coisa, né? Você criou um produto podcast que ele é único, né? Porque ele permite a novas gerações entenderem e ouvirem pessoas que já estão na carreira há tempo. Então você está contribuindo, você não percebe, né? Mas você é uma fintech aqui que contribui muito com conhecimento para as pessoas. É muito legal o que você faz e ajuda muito essa nova geração, que é uma geração muito mais questionadora e que tem acesso à informação que na minha época não tinha. Então o trabalho que você faz é de tirar o chapéu. Eu fiquei super impressionado com o seu podcast e certamente você no mundo RH, né, da sua capacidade de colocação é muito legal. Você tem uma capacidade muito maior pela quantidade de informação que você tem. Então, parabéns pelo seu trabalho e parabéns pelo podcast. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção, voz e conteúdo.